amigos, boa noite. As atividades desse período nos reservam excelentes conexões com bons conteúdos. Conteúdos relacionados à tecnologia, à influência do líder para melhorar o desempenho dos compradores, além da importância de conhecer ainda melhor o nosso consumidor para ser mais assertivo. Uma ótima palestra é o nosso desejo. A Expo Super é uma realização da Associação Catarinense de Supermercados. Conta com importantes marcas patrocinadoras e apoiadoras. Mais uma vez, o nosso agradecimento pelo prestígio e pela parceria. Continuem conectados conosco. Prestigie a nossa feira online, visite os estandes, vá para salas de negócio, faça bons negócios e fiquem ligados nas atividades previstas para amanhã. Por quê? Bons negócios não podem parar. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma palestra da Expo Supermercados Online. Hoje eu estou aqui com o João Stellini. Olá, João, tudo bem? Tudo bom, Gabriel? Tudo legal. Eu sou o Gabriel Fernandes, eu trabalho há 6 anos no IP Supermercados e hoje eu atuo como Head de TI e Tecnologia lá dentro da empresa. Estamos hoje reunidos aqui para mais uma palestra da Expo Supermercados Online, né, promovida pela Associação Catarinense de Supermercados. Essa aqui é a primeira feira nessa modalidade no Brasil. O evento conta com uma feira de produtos e serviços e o congresso, com mais de 60 profissionais envolvidos, em cerca de 30 palestras e painéis. Uma excelente oportunidade para acelerar e realizar negócios, promover aprendizados e encontros virtuais. Hoje, então, a palestra aqui é com João Stellini, CEO da Stellini Varejo Inteligente, e o tema que a gente vai conversar hoje é sobre tecnologia, omnichannel, comportamento do consumidor e ética. Em tempos de pandemia, né, as empresas necessitaram se transformar, se reinventar e encontraram desafios inéditos, né? A questão da transformação digital passou a ser uma exigência, né? Na verdade, ela já vinha acontecendo, mas a pandemia acelerou isso muito rápido, né, numa escala muito alta, e desafios e dificuldades que não eram esperadas foram surgindo, né? A transformação digital, ela não acontece apenas com uma implantação de novos sistemas, e isso é só uma parte de todo o conteúdo, né? Então, hoje a gente vai compartilhar um pouco sobre esse assunto, porque tem uma parte fundamental dentro da transformação digital, que são as pessoas, né? E elas de fato, elas podem conduzir isso de uma forma que o sucesso será realmente o fato, ou não. E pode penar muito até chegar no resultado positivo, caso as pessoas realmente não estejam engajadas e outros problemas correlacionados com relacionamentos sejam colocados na pauta e, de fato, dado a atenção devida para que o processo de transformação digital seja fluido. E os sistemas em si são apenas uma parte de todo o processo e a solução. Agora eu convido o João para dar continuidade no assunto. Fala aí, João, tudo bem? Tudo bom, Gabriel? Sabe, tendo tu por anfitrião, eu me sinto bem à vontade, né? Mais do que um excelente profissional, ter em ti aí um grande amigo. Então, é muito legal estar contigo aí. Obrigado, cara. Também é uma honra estar aqui conversando contigo, nesse momento tão especial aí, nesse evento inovador, né? Então, e pioneiro, principalmente nesse momento de pandemia. A gente não pode parar, né? Os negócios precisam continuar, mais do que nunca, né? A gente tem que realmente, de fato, continuar a vida e se adaptar a esse novo mundo aí, né? Que um dia vai passar a ser normal de novo. Em breve, espero, em breve. Então, ok, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui a minha tela contigo. E os nossos internautas, nossos associados, como é que a gente pode chamá-los? Opa, são associados, convidados, assim por diante. Então, o meu nome é João, eu faço parte da equipe da Stellini Varejo Inteligente. Agradeço, né, o convite feito pela CATS para poder compartilhar um pouco das nossas ideias
e do nosso entendimento do que acontece no mercado hoje, tá? Apresentando um pouquinho a Stringini. A Stringini Varejo Inteligente, nós somos uma consultoria especializada em gestão de execução de loja, gerenciamento por categorias e trade marketing, com uso exclusivo de tecnologias. Gestão e execução de loja é simples, né? A gente materializa as estratégias que a companhia quer, seja em 1, 2 ou 10 unidades, de maneira que a gente tenha um padrão de operação. Isso desde o mix de produtos, planogramação e atividades das equipes de loja. A gente tem mais de 20 anos, iniciamos como uma empresa de pesquisa de mercado e nos desenvolvemos, né, em auditoria de PDV, inteligência de mercado e trade marketing. A partir dos conhecimentos adquiridos, né, nós desenvolvemos aplicativos e sistemas que aliam inteligência artificial à gestão do novo varejo. E estou hoje, vamos chamar, na comunidade de Santa Catarina, na ACATS, através de uma tecnologia de reconhecimento por imagem que a gente desenvolveu e incorporou a Involves, né, a empresa de tecnologia aí de Santa Catarina, que é a maior plataforma de trade marketing da América Latina. Aqui alguns dos clientes da Stringini. Nós trabalhamos, né, no mercado de, basicamente, alimentos e bebidas, material de construção e o varejo farma também. Selecionei aqui 3 clientes que falam um pouco da nossa história, né? Então, a MPM, que a gente atende desde 2002, de maneira ininterrupta, mensalmente, e somos responsáveis lá pelo gerenciamento por categorias. A Coca-Cola, que realizamos por 15 anos, ininterruptamente, mensalmente, a auditoria de execução de loja de toda a região sul, e mensalmente em 6 mil PDVs, e a ThyssenKrupp, que a gente atendeu nacionalmente por 14 anos, né, em metodologias de gestão de equipe, otimização de rotas e auditoria de execução. E o nosso case mais emblemático é um case da MPM, que nós fomos reconhecidos pela Associação Americana de Lojas de Conveniência, Associação Nacional de Lojas de Conveniência dos Estados Unidos, que com as nossas metodologias, né, aplicada, e a cada 4 lojas que aplicamos na rede AMPM, gerou uma unidade de faturamento, uma loja de faturamento. Então, esse é o nosso case mais emblemático na nossa história. Tá? E aqui, alguns dos nossos produtos e serviços, né, e para cada um deles, a gente tem, né, a capacitação e o treinamento dos nossos clientes para dominarem essas ferramentas e essas tecnologias. Bom, então vamos lá. Tecnologia, omnichannel, comportamento do consumidor e ética. Esta é a proposta desse nosso bate-papo, desse nosso encontro. Primeiramente, né, tudo que nós vamos conversar aqui, eu gostaria que vocês pudessem ouvir de mim como um empresário, como vocês, que tem as mesmas imperfeições, os mesmos desafios e as mesmas reflexões ou dilemas para serem resolvidos no dia a dia. Nós sabemos hoje que nós trabalhamos num mercado absolutamente muito competitivo e muito complexo. E eu gostaria de compartilhar com vocês algumas reflexões que eu tenho para tentar conduzir também os meus negócios no dia a dia. Eu começo primeiramente com uma provocação, né? A gente tentar pensar o que eu estou olhando no mercado, né? Para onde que o meu olhar foca? O que acontece, né? Nós estamos, esse mercado complexo, nós temos que ficar atentos para ver, assim, o que é que realmente funciona, o que é que realmente é o motor do mercado, o que realmente é importante. E é muito comum nós nos guiarmos pelas aparências, por aquilo que é visto. Só que o motor do mercado, cada vez mais, vai ser por coisas que a gente não vê. É como se a gente pudesse dizer que o mercado virou um mercado quântico, né? A física quântica, ela não é compreensível pelos nossos sentidos, né? Elas contrariam os nossos sentidos. E nós, geralmente, nos guiamos muito por aquilo que nós vemos, pelos nossos sentidos. Mas o que isso tem a ver com o dia a dia do supermercado?
É simples. Antigamente, eu visitava uma loja de um concorrente, eu olhava os produtos que ele estava vendendo, eu via os preços que ele estava praticando, eu via o equipamento que ele estava expondo os produtos, eu via o layout da loja dele e eu podia copiá-lo facilmente. Esse tempo acabou, esse tempo passou. Hoje, eu vou numa loja, provavelmente os consumidores que estão transitando na loja do meu concorrente, eles estão recebendo informações de preço no seu celular, eu não consigo ver. Então, talvez aqueles preços que eu vejo na gôndola não são os preços realmente praticados por aquela empresa. Os produtos expostos, né, são os mesmos produtos que transitam na maioria das lojas, são os mesmos produtos. Agora, existem supermercados que têm, atrás da sua exposição, uma inteligência que determinam aqueles planogramas. O sortimento é muito usual, trabalhamos lá com curvas ABC, mas isso são ferramentas muito frágeis hoje, perto dos algoritmos, perto das tecnologias, perto dos métodos de estatísticas que nos dão condições de determinar muito precisamente, ou de uma maneira muito mais assertiva, qual o mix a ser aplicado. Então, essa é a provocação. O que eu estou vendo, né? Quais são as minhas referências para a minha tomada de decisão? Que fatores eu emprego para julgar o mundo? Como eu estou julgando corretamente? É um bom julgamento que eu estou fazendo? E todas essas perguntas, por quê, né? A pandemia. Nós vínhamos lá com os nossos negócios sendo bem cuidados, vamos pensar assim, com uma gestão adequada, correta, e quando nós nos vemos, no ano de 2020, nos deparamos com um fenômeno que nem o mais criativo diretor de cinema imaginaria criar um roteiro com essas características, né, que põe por terra toda uma comunidade, na verdade, põe todo um mundo abaixo, né? Não é uma questão do Santa Catarina, do Brasil, mas não, é uma questão mundial que põe em xeque os nossos negócios. E a primeira reação que nós tivemos foi de susto, de surpresa e até de medo. E quando nós vemos, né, o nosso mercado, ou o varejo, né, nós tivemos, né, então, eu fico muito chateado com as mortes, né, da pandemia, fico chateado com as vidas perdidas, mas vejo com bons olhos, né, muito que aconteceu no mercado varejista, né? Essa pandemia nos levou a aplicar, a adotar ferramentas e, assim, nos empurrou para dentro do mundo digital e muitos estão desfrutando destes benefícios. E aí, olha só que interessante. Preferência por loja física. Estas informações aqui, se vocês olharem ali abaixo, é do ano de 2019. Já havia uma diferença da preferência por loja física das pessoas mais velhas, que é a nossa barrinha aqui de cima do nosso gráfico, né? Que diziam entre 50 e 68 anos, 71% dizem que preferem lojas físicas, e lá, quando a gente vai vendo que a idade vai diminuindo também a preferência por loja física. O que isto faz a gente pensar? Antes da pandemia já havia essa modificação, mas nós não estávamos tomando as providências. Outro caso é com um complemento digital, ou seja, visita a loja física e o complemento digital. Os mais velhos, né, sensíveis, como vocês podem ver ali à esquerda no gráfico, bem em cima, e-mail e web. Botar um marcador aqui, ó, acho que fica melhor. Screen, não quer, não soube. Aqui, LaserPod. Então, os mais velhos sensíveis a e-mail e a acesso web.
os mais novos, né, YouTube e redes sociais. Ou seja, essas pessoas já estavam no meio digital quando tratando-se de questões relacionadas ao varejo. Então, os clientes já eram digitais. Nós que não estávamos vendo, não estávamos dando a devida atenção. E isto, né, nós temos que ver o seguinte, a pandemia veio, nos pegou de surpresa, porque quisemos, na verdade, porque as informações já estavam aí, os clientes já eram digitais. Se nós realmente estamos aproveitando esse momento para mudar a nossa forma de ver as coisas. Por quê? Aqueles que acreditarem a tecnologia, o sucesso de vendas com o meio digital, estão enganados, não é a tecnologia. É o comportamento dos consumidores. Eles já eram consumidores digitais. Eles já utilizavam o WhatsApp. Eles já estavam habituados aos apps. Eles já estavam habituados às redes sociais. Nossa visão, nós do supermercado, nós dos varejistas, é que não estávamos atentos a esta mudança de comportamento. Estávamos ignorando. Então, não é a adesão do varejista às tecnologias que estão gerando as vendas, né? É a gente estar conectando finalmente com um consumidor que já era digital. Ou seja, nós já tínhamos, né, a procura na loja, o showrooming, né, e depois a compra online, a busca na internet e depois a compra na loja. Isso aqui são dados, né, de início de 2020. Olha lá, 82%, anteriores à pandemia, né, 82% dos usuários de smartphone consultam seus telefones em compras que estão prestes a fazer em loja. 2018. Então, a conexão da mobilidade ao varejo, do ponto de vista dos consumidores, já existia. Nós que estávamos pecando, né, deixando de dar a devida atenção e deixando de fazer tomar as devidas medidas para desfrutar dessa mudança de comportamento. Olha aqui, já existia o BOPS, o BORIS e o BORO, ou seja, já existia, né, a compra online e retirada na loja. E um índice bem alto, né, olha lá, os 61% dos consumidores colocam muita importância na disponibilidade da compra online e retirada da loja. Observe aqui embaixo que isso aqui são dados de 2018. Ou seja, quem não estava desfrutando disso eram os varejistas, que fomos, né, obrigados, empurrados para algo que já existia e que era e é potencialmente positivo para os nossos negócios. Compra online e retorna na loja, compra online e retorna online. Todos, né, comportamentos que já tinham nas nossas comunidades. E agora, o que nós estamos olhando? Ou seja, essa pandemia nos ajudou a mudar o nosso olhar ou nós vamos continuar com um olhar conservador, um olhar antiquado, um olhar que não está atento à mudança de comportamento dos consumidores? Então, isso que nós temos que ver. A pandemia nos fez esse movimento, agora, nós estamos desfrutando dele? Tá? Ou seja, eu estou olhando para a tecnologia, achando que eu vou mudar os negócios só agregando ferramentas, ou eu vou realmente olhar para as pessoas que são o motor dessa mudança? Olha aqui, o fenômeno que nós temos, né? Então, nós vimos, neste momento, que muitas empresas estavam apenas, né, fazendo concentrando a sua operação de varejo unicamente na loja física, que aqui então, nós estamos chamando do single channel, né? Um canal simples, um único canal, um único ponto de contato. Colocamos, né, a venda na internet, contratamos um iFood, contratamos o delivery, botamos um app, botamos o WhatsApp. No momento que eu tenho outras alternativas além da minha operação física, eu sou um multicanal, multichannel. Isto integrado, ou seja, as coisas começando a conversar uma com a outra, é o
cross-channel. E, por fim, o omnichannel, que é a palavra do momento, é onde muitos dos nossos varejistas veem como um destino natural e um objetivo a ser alcançado. O omnichannel é uma integração completa entre todos os canais, as redes sociais, a mobilidade, venda no WhatsApp, venda na internet, né, com ou sem tablet. Então, assim, mas é uma integração completa entre os canais. E nós escolhemos esse tema aqui porque muitos acreditam que o fato de agregarem novas possibilidades de venda, né, ou agregarem o WhatsApp, agregarem a mobilidade e a venda na internet, acham que se transformaram em omnichannel. Não se transformaram em omnichannel. O máximo que esse período pôde proporcionar para quem estava somente no físico é se transformar num multicanal. Agora, tem um caminho a ser percorrido para eu alcançar o omnichannel. E o que são essas definições? Né? Então, o multicanal é várias ou muitas coisas, né? Várias possibilidades, vários canais de venda. O cross cruza ou atravessa, ou seja, tem um cruzamento entre esses canais. E o omni, tudo, universal, algo que engloba todas as coisas. Estes são os sentidos dessas três possibilidades. E você tem que pensar sobre o seu negócio e ver em qual dessas trilhas aqui você se enquadra. O multicanal, a grande cara, eu vou olhar aqui todos, vamos olhar então as definições. Single channel, experiência com um único tipo de ponto de contato. O varejista oferece um único tipo de ponto de contato e usualmente esse único tipo de ponto de contato é a loja física. O multicanal, vários tipos de ponto de contato atuando de forma independente. Canais operam sem integração, atuam de forma isolada. Para mim, a grande maioria dos varejistas, né, passou para esse multicanal, mas ainda, né, os canais não estão integrados. Eu, por exemplo, desde o início da pandemia, a cada 15 dias faço um rancho por WhatsApp para minha mãe, que está recolhida num sítio, e as compras são entregues lá. Toda vez que eu faço o pedido, eles me perguntam qual é o endereço de entrega pomba. Então, totalmente desintegrado essa venda por WhatsApp. Está vendendo por WhatsApp? Tem um outro ponto de contato de venda além da loja física? Tem, mas é totalmente isolado, totalmente desintegrado. Cross-channel. Vários tipos de ponto de contato como parte de uma mesma marca. Há uma visão única do consumidor, mas a operação não é integrada. O que é isso aqui? A empresa tem um cuidado de se apresentar da mesma forma na internet, na loja, no WhatsApp, no app, por exemplo. Não é cada um com uma forma de apresentar, ou seja, com um padrão de cores, ou uma imagem, ou com uma mensagem. Todos procuram seguir a mesma mensagem, mas também, de novo, a operação não é integrada. São aqueles casos que a pessoa compra na internet, faz o seu pedido, aí quando vai ver lá, na hora da entrega, o supermercado, olha, não tinha esse produto em estoque porque a loja vendeu. Ou seja, as coisas estão integradas, eu já estou contando na venda do site com os produtos da loja, mas é só uma ideia de integração, porque a operação ainda não é integrada. Eu não consigo, né, atualizar o atendimento de venda com a movimentação dos meus estoques. E aí o omnichannel, o consumidor experiencia a marca, não canais como a marca. Por quê? O consumidor tem uma fluidez entre um contato pelo WhatsApp, um contato pela rede social, um contato físico na loja, e se ele fez o pedido no WhatsApp, né, e porventura ele faz algum comentário, alguma informação que ele busque na rede social,
essa informação já está disponível, vai ter o retorno por ali, quando ele chegar na loja, já tem ciência desse pedido, né? As coisas estão todas, né, integradas, de maneira que o consumidor não percebe ruptura do seu atendimento. Então, um omnichannel, por exemplo, é impossível se não houver minimamente um CRM por trás, né? Não tem mágica. Se eu não tiver um CRM, não vai fazer omnichannel. Então, o omnichannel é a materializada a visão única do consumidor através da coordenação estratégica de suas operações. Agora, então, olha ali, ó, omnichannel, integração de todos os canais de venda e atendimento, né? Ou seja, se eu fiz um pedido, entro com a central entro em contato com a central de atendimento, eles têm ciência, né? Se eu comprei no físico e vou fiz o pedido no físico e vou receber em casa, ou fiz o pedido online e vou buscar na loja, o consumidor nunca fica perdido, né? E olha ali, para atender o cliente através de uma experiência sem costura, ou seja, ele fica fluido em todos os canais, em todos os pontos de contato com a organização. Isto é o omnichannel, que muitos de nós, né, temos como um objetivo a ser alcançado e entendo que deve ser um objetivo a ser alcançado. Agora, olha só que interessante isso aqui. Isso aqui, em termos de presença, né, em termos de existência, em termos de funcionamento no mundo, aquelas classificações que nós tivemos. Então, lá nos anos 2000, era esperado que todo mundo estivesse vendendo só no físico. E em 2008 já tinha a possibilidade, né, do advento da comercialização do e-commerce, então da internet, outros canais. Eu já sou, em 2008, um multicanal. Em 2010, já existiam as empresas que perceberam que os canais deveriam estar minimamente integrados e terem uma mesma comunicação. Então, 2010. Em 2012, já tínhamos operações de omnichannel funcionando. Então, aquele que começou hoje, a primeira vez a vender no ambiente digital, a utilizar a desfrutar de ferramentas digitais, nós poderíamos dizer que ele está aí, já que nós estamos em 2020, pelo menos 8 anos atrasado em relação ao que é o omnichannel. Ou seja, são 8 anos, se nós pegarmos isso no mundo da tecnologia, aonde um ano representa aí algo como uma evolução em padrões antigos equivalente a 10 anos, nós poderíamos dizer que uma operação poderia estar atrasada aí 80 anos. E hoje, né, já se espera, né, um comércio relevante, né? O que é o comércio relevante? Não é eu atender o cliente ser fluido dentro da minha operação, ele ser entendido como um todo, ele está integrado. Mas é a operação fazer do jeito que o consumidor deseja. Tem um exemplo bem interessante, o Burger King, na Cidade do México, faz entrega de pedidos de lanches para quem está no congestionamento. Então, tu estás numa tranqueira, né, tu estás lá dentro de um congestionamento, tu fazes um pedido de dentro do teu carro e tu estás em movimento e eles vão te entregar aonde tu estiveres dentro do congestionamento. Isso é um exemplo do que é eu fazer de acordo com a forma que o cliente quer, que o cliente deseja. Outro exemplo, né, os preços da Amazon Prime, né, porque com uma taxa pequena de R$9 por mês, eles entregam o produto dentro daquelas grandes áreas que eles atuam, qualquer produto, gratuitamente. Então, essa é a diferença, né? Então, um comércio relevante para o omnichannel. Então, se nós recém incorporamos o WhatsApp, nós temos bastante trabalho pela frente. E aí, nós precisamos sair aqui desse nosso encontro com uma medida prática, né? Assim, poxa, eu vou voltar para a minha empresa hoje, à tarde, e eu preciso, né,
saber por onde que eu começo. E aí, olha só que interessante, por onde que a gente deve começar o Omnichannel? Nós devemos começar o Omnichannel pela ética. Aí diz, poxa, mas como assim pela ética? Então, a ética está conectada com o fazer o bem, está conectada com o bom, né? Está conectada com eu pensar no outro, eu respeitá-lo, eu aceitá-lo, né? Agora, nós passaríamos aqui todo o nosso tempo só discutindo para a ética e não chegaríamos aqui a uma definição clara, né? Porque é um motivo, a ética é um motivo de grandes discussões. Mas uma maneira da gente conectar isso de uma maneira objetiva com o que nós estamos falando, que é o desenvolvimento do Omnichannel, a pergunta que eu devo me fazer é a seguinte: qual o meu grau de preconceito? Qual o grau de preconceito da minha equipe? Qual o grau de preconceito da minha empresa? Esta pergunta eu começo, né? E se eu tentar respondê-la e tentar resolver e acabar com o preconceito que tem em mim, na minha equipe, na minha empresa, eu estou dando um passo muito concreto no Omnichannel. Como é que faz essa conexão? Porque quando eu falo de Omnichannel, eu estou falando, né, de um cliente que não tem nenhuma interrupção no seu atendimento, que não tem percepção de nenhuma costura, que é uma operação totalmente integrada. E para eu ser uma operação totalmente integrada, não basta eu ter tecnologia, não basta eu contratar software, trazer startup para dentro do meu negócio. Eu preciso que as minhas áreas estejam integradas. Eu preciso, né, que o marketing esteja integrado com logística, que logística esteja integrado com finanças, que finanças esteja integrada com RH, que RH esteja integrada com comercial. Eu preciso de uma grande integração dentro da minha empresa. E como é que eu vou conseguir essa integração? Imagine o seguinte, as pessoas da área de finanças, as suas características, o seu estilo, costumam ser muito diferentes do pessoal do RH. O pessoal do RH tem características e estilos que costumam ser bastante diferentes do pessoal do comercial. O comercial tem características muito diferentes da logística. Então, uns são muito voltados para a tarefa, outros são mais objetivos, outros são voltados para o resultado, outros são voltados para os processos, outros são voltados para as pessoas. E eu preciso que eles se integrem. E eles só vão se integrar com um baixo índice de preconceito. Então, por isso que empresas como Google, Facebook, Itaú, Bradesco, grandes empresas, investem fortemente em campanhas para acabar com o preconceito. Porque o preconceito eu não consigo selecionar a hora que eu vou aplicá-lo. No meu trabalho eu sou de um jeito, fora do trabalho eu sou de outro. Isso é impossível. Ou eu sou ou não sou preconceituoso. E se eu tenho preconceito dentro da minha empresa, dentro do meu grupo, se eu, na minha pessoa, eu vou ter dificuldade de integração. Então, essa é a importância, né, de a gente estar atento num tema que é bastante sério, que é bastante sensível e que vai impactar nos nossos negócios. Outra coisa, estou trabalhando com tecnologia. Tecnologias têm, né, Omnichannel, não tem como fazê-lo sem tecnologia. E tecnologia está conectada diretamente com inovação. A inovação é fruto da troca de ideias diferentes, né, de ideias contraditórias, né? Eu consigo um grande avanço por, às vezes, ideias bastante diferentes. Novamente, eu só vou conseguir essa troca de ideias respeitosa se eu não tiver preconceito. Outro, o preconceito, ele não é privativo de uma cor, ele não é privativo de uma raça, ele não é privativo de renda, ele não é privativo da idade, né? Ele é para todos.
Então, o que eu preciso? Se eu quero ter os melhores talentos, eu preciso ter um baixo grau de preconceito da minha empresa, porque senão eu não vou trazer também os melhores talentos. Agora que a gente está no final do ano, a gente pode, talvez, se o isolamento arrefecer, diminuir, a gente puder se encontrar, preste atenção no grupo que você tem. Se todos, né, ouvem a mesma música, se todos se vestem da mesma maneira, se todos fazem as mesmas coisas, provavelmente nós temos dificuldade de receber o diferente dentro da minha operação. Provavelmente o meu grau de preconceito é alto. Isso vai, a médio prazo, comprometer, vai me dificultar os processos de integração, vai diminuir a minha qualidade, o meu índice de inovação e vai diminuir também, né, a atração de talentos para a minha companhia. Então, está aí uma sugestão, uma reflexão que eu penso que nós deveríamos, né, tá fortemente investindo, que é eliminar preconceitos de gênero, eliminar preconceitos de raça, eliminar preconceitos quanto à renda, né, a classe social, eliminar preconceitos quanto à idade. Quanto mais diversidade houver no ambiente empresarial, tanto maior será o grau de inovação e sucesso de um empreendimento. Essa é a minha contribuição aqui para o Expo Super ACATS Online. Eu espero que tenham gostado, que tenha sido até um pouco provocativo e que ajude a gente a refletir sobre a condução dos nossos negócios. Seu Gabriel. Ô, João, sensacional. Esse é um assunto que, para mim, é muito importante, né? Porque eu sempre fui um grande defensor o que realmente transforma uma empresa e o que faz as coisas acontecer são as pessoas, né? A colaboração, a cooperação dentro da empresa, ela precisa funcionar, né? E muitas vezes, hoje, a departamentalização, da forma como ela é hoje, ela acaba mais polarizando, né? O sistema como um todo, e não permitindo uma cooperação maior, né? Acaba dividindo a empresas aí em ilhas de conhecimento, como tu mesmo citou ali, nós temos tipos diferentes, com histórias diferentes, né? A pessoa do RH, então, são histórias de vida diferentes, são percepções diferentes, muitas vezes, do mesmo trabalho, né? Então, tem aquela premissa lá que fala que as ações, elas não têm um tipo, né? Como as pessoas olham para elas é que vai realmente dar o teor de uma ação. Ações são neutras, né? Então, a cooperação, muitas vezes, nessa fase é muito importante, né? Sensacional, essa coisa dos indicadores, a gente trabalha muito indicadores e tal, os indicadores de performance que muitas vezes medem isoladamente a empresa e, como um todo, nem sempre um setor atingir um indicador dá um resultado prático para a empresa nesse contexto, né? Mas, então, João, assim, pensando no dia a dia, né, e tu já estudou bastante o caso, dentro de uma empresa onde tem esse modelo clássico, onde a gente tem os departamentos, as pessoas muitas vezes enclausuradas numa sala, e a gente precisa negociar muito para conseguir alguma coisa no setor específico, ou aquela situação que isso não é comigo, isso é do financeiro e tal. Na prática, né, o efeito diário do preconceito entre as áreas como um todo, o preconceito do serviço, de não ter empatia, de entender que não há, talvez, especificidade, diferenças de inteligência. Ninguém é mais inteligente que o outro. Nós trabalhamos em áreas distintas, né? Eu queria te perguntar, no dia a dia, qual é o efeito prático que acontece nas empresas em relação ao preconceito do conhecimento, o preconceito entre os departamentos? A forma da gente, no dia a dia, ver na empresa diz muito, tu pode ver pela questão vamos chamar do respeito, né?
Porque o preconceito está conectado diretamente com respeito, né? Então, a gente tem que ver principalmente o respeito dos líderes para os seus liderados, ou seja, o respeito daquele que está acima em relação aos que estão abaixo. Aí isso já te dá uma boa noção se aquele ambiente ali é um ambiente que vai conseguir acolher as diferenças, que respeita as diferenças, que vê com bons olhos o diferente, que é a questão do respeito. Por quê? E por que o respeito? Porque quando é de baixo para cima, não é respeito, é uma estratégia, né? Não vou me queimar com o meu diretor, não vou me queimar com o meu presidente. Então, isso é uma estratégia. Eu não consigo perceber aí a questão do respeito. Agora, em relação aos que são iguais, os que estão subordinados a mim, meus objetivos, tem que cumprir tarefas para mim, esses aí aí que eu vou mostrar que eu sou realmente respeitoso, tá? Outra coisa, né? As áreas dentro do supermercado é pensar nas áreas que estão os meus colaboradores, né? Incrível que eu visito algumas lojas e as lojas são bonitas, as lojas são bem iluminadas, são limpas, são com uma boa arquitetura, e aí quando tu vais nos ambientes onde o funcionário vai trocar sua roupa, vai se alimentar, vai, né, onde é o espaço dele, ali o cuidado diminui significativamente. E a gente imputa as pessoas. Não, é uma obrigação da empresa dizer quais são os padrões que eu quero. Tá? E aí, porque dizer que eles são assim, isto não deixa de ser um preconceito, eu imputar a um determinado grupo que se comportam desse jeito, então não merecem um atendimento ou uma atenção como cliente. Então, assim, e o que vai... Isso é um fator no Omnichannel. O que acontece, né? Quando nós estamos falando de Omnichannel, nós estamos falando de real time, né? O tal do online. E no online não tem tempo para a empresa criar interposições, não tem tempo para a empresa criar uma comunicação e dizer como é que ela quer que as coisas sejam feitas. É tudo online, né? Aquilo que as pessoas são, elas vão responder diretamente para o cliente. Aquilo que elas vivenciam, elas vão responder diretamente para o cliente. Então, é um ambiente, né, que vai exigir a gente lidar muito forte com a questão da verdade, né? E a verdade tem que estar da empresa tem que estar presente o tempo todo, se é uma verdade bacana, positiva, o tempo todo, em todos os locais, com todos os colaboradores. De fato, né? Tu falou uma coisa que também eu acho bem importante, que é essa questão das pessoas serem duas coisas, né? Uma pessoa no trabalho, uma pessoa na vida pessoal. Não existe mais isso. Não vai ter mais, não vai ter como, não tem como. Tem. Então, o tempo todo online. Exatamente. E aí aí é um outro desafio, né, que eu penso, que tem a questão, por exemplo, o desafio até da contratação, de realmente encontrar as pessoas que representam os valores da empresa, né? Porque como tu mesmo contou ali, a empresa, ela tem aquela cara bonitinha, tem aquela coisa perfeita pelo lado do cliente, mas lá nos bastidores a coisa não é bem assim. E aí o indivíduo que trabalha lá, ele também vai responder diferente a isso, né? Não vai ser fluido, porque ele acaba se sentindo, talvez não seja preconceito, mas tratado diferente, né? A gente não pode não, porque ele não, sei lá, ou é porque ele não só teve ensino médio, então isso não faz diferença. Ele também tem as vontades dele, ele também tem os desejos dele, e a gente precisa respeitar, né, em níveis diferentes, mas tudo é importante, né? A pessoa precisa ser fluida, né? Em casa, no trabalho. E o Omnichannel, quando a gente fala de integração, é transparência, né? E o que é transparência? Todas as áreas precisam ter as informações do cliente, né? As informações do cliente não são da área de marketing, não são da área, né, do financeiro. Não, todo mundo precisa ter acesso às informações do cliente. Todo mundo precisa ter acesso às informações das outras áreas. Então, essa transparência, né, deixa uma companhia transparente. Então, se eu não tiver valores fortes, se eu não aplicá-los eles corretamente, se eu não tiver seguro de que é um ambiente saudável, eu vou ter problema no Omnichannel.
Não, bem legal. E o exemplo que tu deu na palestra ali, quando tu fala, por exemplo, que tu compra pelo WhatsApp para tua mãe, e assim, ó, é a mesma pessoa, talvez, né? É o mesmo canal e ainda tu não é lembrado. Tu precisa dizer que tu é o João, que é no endereço XYZ, né? O quanto a gente, né? Qual o sacrifício que as empresas criam para os clientes, né? Por não ter essa informação fluida, né? Por não ser uma coisa clara e transparente, tudo que acontece com a vida, né? A linha do tempo do teu cliente, né? O quanto é importante tu conseguir realmente tratar isso de forma única, né? Mas, João, agora pensando também, a gente falou muito do preconceito do conhecimento, essa coisa toda das áreas, né? Da fluidez da informação, mas que outros tipos de preconceito podem mudar isso, né? Porque a gente vê que hoje, né, é até influenciado muito pelas grandes techs, que tem um investimento grande em diversidade, né, investir nessa proposta, né, do mundo melhor e igualitário, né, os usuários, eles acompanham isso muito mais rápido do que as empresas, né, então, as grandes techs, elas puxam de uma forma muito exponencial essa mudança de característica, né, e ela é real time, então ela está na internet, então uma fala, uma escrita de uma resposta de uma empresa na internet, ela pode ter uma repercussão gigantesca em poucos minutos, né? E isso, muitas vezes, assim, a pessoa que escreveu aquilo, né, em resposta à empresa, ela não tinha noção nenhuma, né? É uma coisa natural dela, ela aprendeu a vida daquela forma, né? Ela tem um preconceito X ou Y, né? Então, é bem delicado, né, essa situação, quando a gente realmente está exposto da forma como a gente está hoje. Então, realmente, a transparência, ela precisa ser verdadeira, né? As pessoas precisam representar. Mas me fala um pouquinho mais aqui, que outros tipos de preconceito, então, podem influenciar, além dos preconceitos internos, nessa coisa de ajudar a fluidez? É que, como tu já tinha dito, assim, né? Não tem esse interno e externo, né? A gente tem que ter programas dentro da companhia que incentivem a diversidade. A gente tem que ter programas na companhia claros, né, de campanhas claras de contra o preconceito, né, e eu posso escolher, a empresa pode escolher, eu não tenho que trabalhar em todas as frentes, eu não tenho que ser o salvador do mundo, tá? Mas eu preciso, então, assim, eu creio que aqui na minha região é importante acabar com o preconceito racial, é uma coisa que eu acredito, né, é uma coisa, então, trabalha essa campanha regularmente dentro da casa, dentro da companhia, integrado com a comunidade. Eu não preciso trabalhar todos os preconceitos que existem, porque isso é uma missão social de toda a comunidade, né? E alguém puxar para si, tudo isso não dá. Mas eu vou trabalhar a questão contra o preconceito de gênero, porque eu entendo que é o que precisa ser trabalhado mais na minha comunidade. E quando eu estou trabalhando isto, eu estou ajudando a comunidade e estou ensinando aos meus a refletirem sobre os seus preconceitos, seja eles quais forem, tá? Porque simples também, né? Eu tenho que ter, na verdade, também um compromisso com o desenvolvimento das pessoas dentro da minha empresa, como indivíduos, como seres humanos. Porque se eu vou qualificando eles, eu vou qualificando a sua qualidade de julgamento também, né? Então, e isso vai refletindo, né, nas decisões pessoais, nas decisões em relação ao grupo e nas decisões e participações dos projetos da empresa, né? Seja da integração de uma nova tecnologia, seja de uma integração de uma nova metodologia de contato com o cliente. Esse seria, talvez, assim, o foco, né? Eu preciso desenvolver os meus, né, na questão que diz respeito ao lidar com o outro. Por isso que a questão da ética, né, eu estar conectado com o bem do outro. E eu desenvolvendo eles, eu aumentando a sua capacidade, melhorando a sua capacidade de julgamento, naturalmente a gente aumenta o respeito, diminui o preconceito, ficamos mais seguros nas respostas que eles vão dar para os nossos clientes, diminuímos as áreas de riscos, situações potencialmente arriscadas nesse contato diário, real e, vamos chamar, online com os nossos clientes. Essa seria uma ideia, assim, que... Não, legal.
interessante falar sobre hoje o quanto a gente é influenciado realmente, né? Tipo, quanto as coisas que acontecem lá fora, e essa coisa da rede social pode trazer dificuldades no trabalho. A gente vê exemplo aí, a própria política, a religião, o quanto as coisas estão polarizadas na internet, e o importante entender e trabalhar realmente a questão ética para a gente que isso não interfira no dia a dia no trabalho, né? Então, ter o respeito pelas diferenças, né, que vai além do trabalho, né? E a galera que está lá fora hoje, e a galera que está vindo também, essa coisa, como tu comentou, do interno e do externo, realmente não pode haver diferença. Tem que ser um tratamento único, assim como a questão do analógico e do digital, né? As pessoas hoje, elas nascem no digital. Não existe mais diferença disso. E muitas vezes as empresas ainda estão focadas em pensar de dois jeitos. Um pouco lá, um pouco cá. Né? A pensar desintegrado, a pensar separado, a ter preconceito. Exatamente. Então, a coisa não é nem conectar, né? Talvez, não é? É uma coisa só, não precisa conectar nada. Deve ser uma única coisa. É um todo. Por isso que é omnichannel, é um todo. Já é... E a representação, ela é uma hora é pela internet, outra hora é numa rede social, outra hora é ao vivo, e é desse jeito. Para quem está do outro lado, precisa realmente ser algo fluido, né? Então, bem interessante. Uma outra coisa, né, então, que eu queria, acho que para a gente finalizar, até uma perguntinha final, né, que as entregas hoje, né, então a gente, como tu começou lá, para que a gente está olhando, né, então às vezes o cara está olhando, vou comprar o software melhor do mercado, que vai resolver tudo, vai conectar tudo e tal, traz para a empresa e o negócio não funciona, né. Então, a preocupação com a entrega, muitas vezes, ela não está bem conectada exatamente com o valor que aquilo deveria entregar e como aquilo deveria acontecer dentro da empresa, quais são realmente as partes importantes, né? Dentro desse contexto, assim, falando um pouquinho de soluções e que tu pensa, assim, tipo, a gente falou um pouco do preconceito, mas uma visão mais geral agora, também meio resumida, como implantar isso, né? Como pensar no omnichannel, né? Se cuidar com a entrega, pensar na diferenciação para os valores, o valor que tu precisa entregar, está todo mundo conectado, para a gente dar uma encerrada aí, vamos lá. Eu começaria, né? Assim, tipo, mapeando todos os pontos de contato dos clientes, né? Esse seria... porque o que acontece, né? A gente que fomos empurrados para o digital, naturalmente a gente começa com multicanal. Então, buscar dentro da companhia todos os pontos de contatos e identificar como é que eu me apresento em cada um deles. Né? O que eu estou transmitindo ali em termos de imagem, de qualidade de serviço e de satisfação. Então, porque se a gente vai pegar lá o valor da companhia, a sua marca, vamos chamar assim. Então, eu tenho que ver como é que eu estou marcando meus consumidores em cada um desses pontos de contato. Avançar depois para entender como é que está a integração desses processos, que é o caso ali do WhatsApp. Poxa, o cara está vendendo WhatsApp, beleza, legal, mas a cada vez gera desgaste, gera fricção. Então, assim, identificar os pontos de contato, como me apresento e como é que eu elimino fricção. Né? O que tem que está... E não pode... E não, isso não é uma prega. Por isso é importante assim, eu tenho que alinhar 3 coisas aí. Eu tenho que alinhar a tecnologia, eu tenho que alinhar marketing, que é comportamento do consumidor, e tenho que alinhar pessoal de RH. Né? Porque as pessoas que fazem ali a entrega, ou pode fazer as pequenas costuras, né, para a gente não ter percepção de separação entre sistemas, entre processos, entre serviços. Essa seria uma ideia assim, que eu imagino que a gente deveria começar a ter. E claro, aí tu começa a entrar depois uma coisa mais pragmática, objetiva, que é o seguinte, né? Qual é o nível de serviço que tem no meu segmento? Tá? Porque às vezes a gente fica pensando a minha relação com os consumidores, a minha relação com meus clientes, e eu não vejo a relação que ele tem com outras operações. Nós vamos ser julgados não pelo
a qualidade do outro supermercado, nós vamos ser julgados pela qualidade do varejo que ele teve de moda, a experiência que ele teve no varejo de moda, a experiência que ele teve no varejo direto doméstico, a experiência que ele teve no varejo... Eu tenho que entender qual é que é o nível, né, assim, aonde que está a régua desses meus consumidores. Então, às vezes, a gente olha, por exemplo, poxa, Magalu, como se fosse uma empresa distante, mas os clientes estão aprendendo com o Magalu, como é que é o que é um omnichannel. E eu vou ser julgado não pelo concorrente do Ipo, pelo cliente, né, não, vou ser julgado a partir de uma métrica de uma experiência com o Magalu, de uma experiência com a Apple. A Apple, por exemplo, tu compra um produto deles, tu entra lá com o cereal e eles dizem, olha, esse cereal não está mais na garantia. Aí tu diz assim, olha, eu quero conversar com vocês assim mesmo. Em 2 minutos vem uma mensagem que nós entraremos em contato contigo. Em 2 minutos eles te ligam. Tá? Então, eu vou julgar agora o meu supermercado da esquina, não pela entrega que ele fazia em 2 horas, está fazendo em 1 agora. Não, eu vou julgar ele pela Apple. Os caras, em 2 minutos, me retornam a ligação. Então, essas são coisas assim, vamos chamar assim, mapear, né, os pontos de contato, ver o que tem de fricção, tirar essa fricção e já começar a criar esse plano de como é que eu construo, né, o nível de serviço, né, o nível dos meus consumidores. É uma ideia, assim. Interessante, a referência mesmo, né, do cliente, ela não é com o mercadinho da esquina, nada disso, isso faz bastante sentido. As grandes empresas, elas puxam, né, o nível de serviço muito alto, né, das empresas locais, e é nesse nível. A gente vai ser comparado realmente com quem tem uma entrega super, né, não com o vizinho que tem uma entrega mais ou menos, ou assim por diante, né. Então, o desafio sempre... Aqui em Santa Catarina é assim, cara, só sinto muito, os caras não ficam só olhando aqui. Exatamente. Então, amigo, vamos lá. Tá muito bom o papo aqui, tá? Mas a gente tá chegando no nosso tempo, né? Quero primeiramente agradecer a todo o público aí que estava com a gente aí até agora, né? Agradecer também a Katz, né? Especialmente a tua participação, muito legal conversar contigo, né? A gente já tem uma amizade aí de longa data, já conversa bem, então fica mais fácil para a gente conduzir esse evento aqui. E convidar também o público aí a participar das demais palestras, da Expo Super na Patrimônio, né? Então, um evento inovador, o primeiro do Brasil, nessa linha, de mercadistas, né? E tem muito conteúdo interessante, muita coisa legal para ver, além da feira, tal, e dos expositores e negócios para fechar, como a gente falou, né? O mundo não pode parar, né? Na verdade, agora a gente tem que correr muito mais do que há 6, 7 meses atrás, que parecia que as coisas estavam indo muito bem, né? Então, nada como uma crise para fazer a gente evoluir rapidamente, né? Olhar para dentro e olhar para fora e tentar conectar tudo isso numa única coisa só e ter fluidez no trabalho e realmente entender o processo todo, entender o todo, né? É claro que para a gente resolver o todo, a gente tem que passar pelas partes pequenas, mas nunca tirando o olhar do todo, de quem realmente é importante nesse processo, o valor que tu vai entregar para o teu cliente e assim por diante. Mas, João, então, para a gente fechar, queria que tu passar a palavra para ti, fazer as considerações finais aí, amigo. Cara, só te agradecer, muito obrigado, um abraço para o Poletini aí, para Itamara, parabéns pelo evento, fantástica a iniciativa da Expo Super Acate Solar. E muito honrado por estar aqui com vocês, tá bom? Um sucesso aí, obrigado mesmo. Tá ok, então. Então é isso, pessoal. Mais uma vez, obrigado a todo mundo que assistiu, tá? Em especial também a Katz, ao João, né? Novamente, né? Eu estou muito feliz de estar aqui nesse momento. E até logo. A gente conversa na próxima. Até mais. Até mais. Valeu.